Olá a todos, meu nome é Gabriel Carvalho, vou falar um pouco aqui sobre o e-commerce, né? Mas antes eu não podia deixar de falar, antes eu não podia falar do e-commerce sem falar um pouco sobre o surgimento da internet. Então, a internet ela foi criada em 1969 nos Estados Unidos, era chamada de ARPANET, tinha uma função de interligar laboratórios de pesquisa, né? Essa rede, ela pertencia ao Departamento de Defesa norte-americana. O mundo vivia um auge da Guerra Fria naquele período e a ARPANET tinha como objetivo garantir a comunicação entre militares e cientistas, né? Mesmo em caso de bombardeio, a comunicação ainda persistiria, né? Então, o objetivo da ARPANET naquele período era garantir a comunicação em caso de guerra, em caso de bombardeio naquela situação. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o surgimento do e-commerce. Bom, o primeiro registro de e-commerce nos Estados Unidos foi em 1970. Ocorreu com a troca de arquivos de solicitação de pedidos, certo? Já no Brasil, os primeiros registros de e-commerce foi de uma livraria, que foi em 1996. Porém, existe outro registro que muitas pessoas acreditam que o e-commerce surgiu em 1999, com o site Submarino. Então, no Brasil, existe dois registros de surgimento do e-commerce. Então, um de 1996 e um no ano de 1999. Agora eu vou falar um pouco sobre o conceito de e-commerce. Para Albertin, o comércio eletrônico é a realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócio em um ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias de informação e de comunicação, atendendo os objetivos de negócios. Então, o comércio eletrônico nada mais é do que a utilização efetiva da tecnologia. Por exemplo, utilização da internet, utilização de redes sociais, utilização de sites, plataformas, utilização de tablet, smartphone. Então, o conceito de e-commerce é a utilização da tecnologia de modo intensa. E agora a gente vai tratar um pouco sobre os 8 tipos de e-commerce. Então, o primeiro é o modelo B2C. Este modelo é aquele que a empresa estabelece uma relação direta com o consumidor e é a categoria do e-commerce onde as empresas interagem diretamente com o consumidor final. Os pioneiros do e-commerce a utilizar este modelo, que é o B2C, foram as empresas Amazon e a Dell, e a britânica Lastminute. Então, esse modelo ele estabelece uma relação direta com o consumidor, né? Ele não tem ali um terceiro, então é o consumidor e a empresa. Não existe uma terceira pessoa, uma figura, né? Então, mais para frente a gente vai ver que existe um modelo que utiliza uma plataforma como interligação entre o consumidor e o vendedor. Já esse primeiro modelo, que é o B2C, utiliza somente entre o consumidor e o vendedor, diretamente. O segundo modelo que a gente apresenta aqui para vocês é o C2B. Este modelo é aquele onde os produtos são ofertados às empresas que fazem a seleção de qual produto irão adquirir. Sendo assim, os consumidores apresentam uma proposta às empresas para que ocorra uma disputa, para ver qual irá colocar em prática o projeto ofertado. Nesse modelo aqui, quem vai ditar
o produto que vai ser ofertado vai ser o próprio consumidor. E as empresas vão verificar, né? Vão disputar, concorrer, qual empresa vai lançar esse produto. Então, quem vai ditar aqui como vai ser o produto, ou o que vai ser o produto, vai ser o próprio consumidor. Nesse modelo C2B. O terceiro modelo é o modelo... Esse terceiro modelo, que é o B2B, esse modelo atua da seguinte maneira. As relações comerciais realizadas entre as empresas... Isso indica que os produtos e serviços oferecidos são comercializados exclusivamente entre empresas online. Neste modelo, não há participação do consumidor como pessoa física. Então, esse modelo ele não tem a participação de pessoa física. Ele tem a participação de pessoa jurídica entre CNPJs. Por exemplo, uma empresa que está oferecendo um produto através de uma plataforma para outra empresa. Entendeu? Mesmo que haja ali, querendo ou não, você tem o controle por uma pessoa, mas a negociação, o processo é feito por completo entre CNPJ e CNPJ, empresa e empresa. Já o quarto modelo, ele habilita a troca de bens e serviços sem participação de uma empresa. Porém, existe uma figura de uma terceira agente, quando a troca ocorre por meio eletrônico. Na grande maioria das vezes, com a participação de uma plataforma que serve de intermediação de troca. Pode citar como exemplo a plataforma do Mercado Livre, que faz sua participação como mediador entre as partes. Lembra daquele primeiro modelo que a gente verificou que era somente entre a empresa e o consumidor? Esse é o modelo que eu citei lá, o C2C. Esse modelo ele utiliza um terceiro agente, uma terceira pessoa, né, para poder fazer a intermediação entre o consumidor e o vendedor. Então aqui é entre pessoa e pessoa. E existe um terceiro agente que vai fazer a interligação, a mediação entre a venda e a compra. Como ele citou aqui, o Mercado Livre. O Mercado Livre a gente sabe que existe o consumidor, o comprador, o cliente, que através do Mercado Livre ele seleciona o produto que é ofertado por outra pessoa. Os produtos do Mercado Livre não são diretamente do Mercado Livre, eles são oferecidos por terceiros, por pessoas, né? E o Mercado Livre ele serve como uma ponte para interligar o produto ao consumidor. O quinto é o modelo B2A. Este modelo trabalha com instituições públicas. Por quê? Porque o e-commerce pode acontecer entre empresas privadas e o setor administrativo, o setor público. Esse modelo ocorre quando uma empresa oferta seus produtos ou serviços para uma repartição pública. Esse modelo aqui ele vai acontecer entre uma empresa privada e um setor público, como foi citado aqui no conceito. Não vai existir ali uma participação de pessoa física. Então, por exemplo, a empresa oferece um determinado serviço a uma instituição, então a negociação vai ser através a negociação vai ser entre a empresa, CNPJ, e o setor público, a repartição pública. Já esse modelo aqui, o C2G, a atuação deste modelo é entre uma pessoa física e um órgão do governo. Este modelo pode ser encontrado nas áreas, por exemplo, como saúde, segurança e educação, entre outros. Aquele modelo anterior, ele utiliza empresa e setor público. Já esse modelo utiliza pessoa física com um órgão público, um órgão do governo, setor público. E geralmente ele é encontrado na área da saúde, segurança, educação, entre outras funções, entre outras atividades. Então, já esse modelo ele utiliza a pessoa física
como parte, né, desse modelo. O outro, como eu citei, utiliza a pessoa jurídica como parte desse modelo. E o sétimo é o mobile commerce. Esse é um modelo que é mais utilizado, né? Esse modelo, por sua vez, utiliza aparelhos como smartphone e tablet para realizar suas transações eletrônicas na aquisição e venda de produtos e serviços. Esse modelo é o mais utilizado, assim, o que tem um maior crescimento, né, por parte das pessoas, por conta que ele vai utilizar aparelhos, tablet, celular, para fazer ali a negociação, a transação entre sobre o produto. Então, esse modelo mobile commerce é um modelo que tem grande tendência. E por fim, a gente tem o modelo social commerce. Por fim, esse modelo vai integrar as lojas virtuais às redes sociais, possibilitando a interação com o conteúdo ofertado e de atrair e fidelizar mais o cliente. O modelo social commerce utiliza suas estratégias para saber a opinião delas em relação a um produto e propagar suas promoções entre os consumidores. Já esse modelo ele vai utilizar como aliado as redes sociais. Por exemplo, a loja, o e-commerce está ofertando ali um produto. Para intensificar mais essa promoção, essa oferta do produto, ele vai utilizar ali as redes sociais. O Instagram é um grande aliado do e-commerce. A gente percebe que o Instagram tem sido utilizado na grande maioria das empresas que fazem uso do e-commerce como um meio de divulgação, negociação, apresentação dos produtos para o consumidor. Então, a gente sabe que o Instagram tem crescido nesse meio, né, na utilização do negócio. O WhatsApp, a gente sabe que ele tem um crescimento maior também. O WhatsApp ele é um meio utilizado para atendimento. Então, ele teve um crescimento muito grande. E o Instagram está acompanhando o WhatsApp, no sentido que está, vamos dizer assim, no segundo lugar. Então, a gente pode citar como exemplo as pessoas que ofertam promoções e através das redes sociais fazem a divulgação, a apresentação do produto. Então, esse modelo social commerce utiliza as redes sociais como aliado. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna. Venho mostrar para vocês a comparação do e-commerce nos Estados Unidos e o e-commerce no Brasil. Cada país tem os seus grandes líderes na área do e-commerce. Os Estados Unidos está muito bem representado pela Amazon, uma das empresas que começou apenas com uma livraria, que hoje em dia você pode pesquisar tudo que você quiser, você vai encontrar na Amazon. Já no Brasil, esse mercado é liderado pelo Submarino.com e pela Americanas. Esses mercados, eles primam muito pela inovação para conduzir toda a comunidade do e-commerce. Eles fazem com até mesmo que os seus concorrentes mostrem os seus pontos fracos, seus pontos fortes, para saber driblar cada vez mais esse mercado. Outra coisa que eles também pegam muito é que quem não consegue acompanhar sempre vai ficando para trás, porque a gente vê que o mercado do e-commerce cada dia está crescendo mais, principalmente nos dois países. E a gente está vendo isso muito bem no Brasil. Complexos canais de marketing. O marketing sem o e-commerce não tem como. A gente sempre tem que colocar marketing no e-commerce. E a gente tem vários exemplos para citar sobre esse marketing. A gente pode citar Google, pode citar Facebook e pode citar também o marketing de afiliados, que não era tão conhecido no Brasil e agora, devido à pandemia, ele teve um boom. Muita gente em casa, muita gente sem trabalhar, queria arrumar algum meio de trabalho, algum meio de arrumar algum dinheiro. E muita gente estava ali sem fazer nada. Vou comprar um cursinho, vou comprar alguma coisa. Então o mercado de afiliados cresceu muito aqui no Brasil durante a pandemia. E sem falar que nos Estados Unidos já era muito conhecido. Era muito voltado para esse marketing de afiliados, porque lá todo mundo se resolve com todo mundo. Então esse marketing de afiliados já veio de lá. Para cá tá chegando agora, tá chegando com uma força muito grande. E isso a pandemia trouxe bastante pra gente ver esse mercado, como é o mercado, conhecer os produtos que eles oferecem
E sem contar que tem mais de uma plataforma do marketing de afiliados, não é apenas só uma. Podemos citar também como a Hotmart, que é uma das principais do mercado de afiliados, que ela vem crescendo cada dia mais. O mercado de luxo. Aderir verdadeiramente ao impacto do digital no seu negócio. Como eu já citei o exemplo da pandemia, muitas empresas viram que sem o digital na sua empresa não iriam conseguir sair daquele lugar. Parecia que tinha sido entrado num buraco negro e nunca mais vou sair. E quando começou a jogar em redes sociais, colocar posts e ver que aquele dali era o mercado, que o e-commerce em si era o negócio do momento, cada vez mais vai se sobressaindo, vai ajudando um ao outro e vai sempre se renovando. O CRM e a análise. As empresas brasileiras estão fornecendo tecnologia de ponta. Nos Estados Unidos é maior nos consumidores, em dados. A tecnologia brasileira ela é muito forte. Ela procura itens, procura analisar todo o pontinho que está acontecendo. Enquanto nos Estados Unidos eles têm muitos consumidores, porque eles fazem mercado por casa, eles não dificilmente vão ao mercado para fazer as compras. Geralmente eles fazem as compras de casa. Você tem a Amazon para eles lá, que tem tudo que eles vão procurar, eles vão encontrar na Amazon. E o crescimento do mercado. O mercado eletrônico no Brasil continuará a crescer, tanto quanto o acesso à internet por parte dos brasileiros. Esse quesito dá-se pela classe baixa do Brasil, está cada dia mais tendo acesso a produtos digitais, tendo acesso à internet. Quanto mais a internet chega para eles, mais produtos eles vão ver, eles vão se interessar. Tem aquele gatilhozinho do marketing, que ele vê aquele produto, achei barato, vou comprar. Ele então fica sempre relembrando com alguns lembretezinhos que aplicativos mandam. E isso é muito interessante para esse mercado, porque a gente vê, eu que trabalho em comércio, vejo que o mercado gira muito com essa população mais baixa, que é onde faz o mercado crescer, é onde o mercado gira. Então, quanto mais pessoas da população de classe inferior estiver comprando, mais o mercado vai girar, porque ele vai ver que é melhor comprar ali do que comprar em uma loja física. E o e-commerce é maravilhoso para isso. Sobre e-commerce. Comparando aos principais tópicos, nos dois países, a tecnologia móvel para o celular e o e-commerce é claramente o mais importante. Empresas estão gastando e implementando sites e aplicativos prontos para o mobile em um ritmo impressionante. Esses sites e esses aplicativos estão cada dia se aprimorando mais, jogando ideias, jogando gatilho para conquistar seus clientes. Um grande exemplo desse é a Magalu, que está fazendo o seu cashback do milhão. Quanto mais você compra, mais vai gerando números da sorte, que com isso você vai estar concorrendo a um sorteio de 100 mil durante 10 semanas e a 1 milhão no final de tudo isso. E ele quer mostrar que quanto mais você compra, mais você vai conseguir estar concorrendo àquele dinheiro. E quem não quer ganhar 1 milhão, né? A cultura social. Os brasileiros são mais conectados e mais sociáveis do que os americanos. O que ele quer dizer com isso, né? O Brasil, ele passa muito tempo nas redes sociais, ele é muito conectado nas redes sociais. Os americanos não. Os americanos são mais na deles, são mais reservados e tudo. E os brasileiros toda hora tá com o celular na mão, sempre é muita notícia que a gente vê nos jornais por conta dos brasileiros serem muito conectados. E isso acaba que vai trazendo muito mais sucesso pro e-commerce crescer aqui no Brasil, que é onde vem ali um crescimento desacelerado e agora está acelerado por demais. E as entregas aqui no Brasil, a gente vê que demora muito, porque a gente sabe que aqui é uma única empresa que é responsável por isso, que é os Correios. Nesse setor dos Correios, às vezes a gente vê que pode passar 2, 3 meses para entregar um produto, dependendo de onde ele venha e dependendo de qual seja o produto também. Mas dependendo da entrega, chega rápido ou não pode chegar rápido. E já nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, a Amazon é pioneira nisso. A gente sabe que você comprar um produto de manhã, à tarde o produto já vai estar na sua casa. E isso para eles lá é sensacional. Para a gente aqui seria ótimo também se isso acontecesse.
Porém, a gente não tem essa facilidade tão grande por conta que só os Correios são responsáveis por essas entregas. Então, acabam pecando muito nesse quesito aqui ainda no Brasil. Leis do e-commerce no Brasil, né? O Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Essa lei foi criada para dar mais transparência e segurança na relação entre nas relações entre um fornecedor e um cliente. O fornecedor é quem fornece um produto ou um serviço, e o cliente é quem adquire esse produto e serviço. Essa lei ela foi instituída na década de 90, justamente para dar um pouco de amparato legal principalmente o consumidor, né? Eu, como consumidor, o que a empresa tem que me dar de informação para que eu possa adquirir um produto? Eu adquiri um produto, a empresa não me entregou esse produto. Como que eu posso buscar formas legais da empresa me entregar esse produto, da empresa me devolver esses valores? Isso falando de empresa física, nós estamos falando da década de 90, né? Uma das questões que eu trago para a gente discutir é a questão da venda casada. Na empresa física, muitas vezes se chega, por exemplo, o lápis e a borracha. Eu só posso comprar o lápis se eu comprar a borracha junto. Eu não posso comprar o lápis separado da borracha. Isso é chamado venda casada. Eu tenho que ser obrigado a comprar 2 itens, porque eles só me vendem um item se eu comprar o outro. E a venda casada busca justamente isso. Não, você pode comprar o item que você quiser. Tem a questão do direito de pagar pelo valor anunciado. Eu tenho um produto disponível na prateleira e na prateleira tem um valor, quando eu chego no caixa é outro valor. É interessante, inclusive o Código de Defesa do Consumidor exige que tenha uma data de validade. Aquele preço tem uma data de validade. Esse preço é válido até tal dia. E a propaganda enganosa, que geralmente nas propagandas tem isso, né? Propaganda tal, válida até tal dia, em tais empresas, por exemplo, eles informam. Isso já é um aparato legal, né? A lei nos dá direitos como consumidor. Nós estamos falando aqui de loja física. As lojas físicas que já surgiram já com a industrialização e tudo mais, mas na década de 1996, 98 começou a surgir, 90 começou a internet no Brasil, 96, 98 começou as vendas online. Muitas coisas do Código de Defesa do Consumidor servem somente para lojas físicas, para compras feitas fisicamente. E quando eu faço uma compra virtual, qual é o aparato legal que eu tenho? Então começou a surgir essas discussões, que nos leva a entender um pouco sobre a lei do e-commerce, que foi surgiu a necessidade de criar essa lei. Então surgiu a necessidade de criar leis específicas para as lojas virtuais, né? Então o Decreto Federal de número 7.962, de 15 de março de 2013, regulamenta especificamente o comércio eletrônico no Brasil. Ele exige que esse comércio tenha clareza e disponibilize informações. Como, por exemplo, eu entro no site, eu tenho que ter uma clareza, uma informação, como, por exemplo, o nome da loja, o CNPJ da loja, a localização dessa loja física, se não tem loja física, ele me deu um aparato para que eu possa entrar em contato com essa loja virtual, como telefone, um e-mail. Tem também a questão que ele exige que tenha um suporte imediato ao cliente, no quesito de ter fale conosco, posso 7 dias da semana, né, disponível, eu entro lá, aperto no Fale Conosco, mando uma mensagem, a empresa tem por lei que me responder em no máximo 5 dias úteis. Eu tenho 5 dias úteis para a empresa para me responder a minha indagação, a minha pergunta. Tem uma outra questão que é o direito, uma outra questão também com relação ao suporte imediato ao cliente, diz respeito a
dúvidas e perguntas frequentes, que eu achei pertinente comentarmos sobre isso, né? Você entra no site, geralmente tem lá no final do site uma abazinha que diz respeito a dúvidas e perguntas frequentes. É justamente para que o cliente possa ter um autoatendimento. Deu algum erro, ele está com dificuldade em alguma coisa, ele vai lá nessa aba e faz o seu próprio atendimento, sana as suas dúvidas por ali mesmo. Uma outra questão que a lei exigiu foi o direito de arrependimento. Eu vou numa loja física, eu pego um objeto, olho um objeto, o meu grau de não gostar daquele produto é um mínimo, né? Porque eu vi, peguei o produto e tudo mais. Já na loja virtual, a empresa tem por obrigação de me informar todos os dados do produto. Como por exemplo, você vai comprar um objeto, se vem numa caixa, ele informa até os dados da caixa, o volume da caixa, a dimensão, o comprimento, a largura, a profundidade daquela caixa, tudo mais. Tudo para que eu possa adquirir aquele produto com o máximo de informações e eu tenho ainda o direito de arrependimento. Esse produto chegou na minha casa, não gostei. Vi virtualmente, beleza, mas presencialmente peguei o produto ou o serviço, não gostei. O que eu faço? Eu fico pelo Código de Defesa do Consumidor, no meio virtual, a gente ficava muito à mercê. O que o código diz? Olha, o cliente tem um direito de arrependimento de 7 dias úteis. No período de 7 dias úteis, eu posso entrar em contato com a empresa e dizer que não gostei do produto, que estou arrependido da compra e quero desfazer a minha compra. E o mesmo código regulamenta como que a empresa deve proceder nessa situação para que o cliente não venha ficar à mercê, né? Então, a gente vê que com a lei do e-commerce houve uma evolução muito grande no sentido da loja virtual, de legalização da loja virtual, de legalização dessas partes, né? De cliente, pessoa física dizendo, né? Com uma loja virtual, como que se dá as leis nesse quesito. E com base nisso vem surgindo as necessidades com o decorrer do tempo, como a Lei Geral de Proteção de Dados vem frisando mais na frente, dizendo respeito sobre os dados que a gente oferece para essa empresa, que é a lei de número 13.709, de 14 de agosto de 2018. Já é uma lei mais recente, né? Essa lei ela surgiu para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. Se eu entro numa loja virtual, vou fazer uma compra, eu tenho que fazer um cadastro. Nesse cadastro eu disponho várias informações pessoais minhas, como de documentos, de dados bancários, das minhas localizações e tudo mais. Então, os dados de pessoa física que a loja virtual detém, como os dados pessoais, que já mencionei, tem os dados que são mais sensíveis, como minha orientação sexual, minha liberdade política, né? Meus apoios políticos, minhas convenções políticas, entre outros. Tem aqueles dados anonimizados, que eu entro num site, que eu não quero que o site pegue nenhuma informação minha, mas de alguma forma esse site consegue alguma informação minha. E como que o e-commerce, a loja virtual, ela lida com esses dados, né? Qual é o tratamento que ele dá para esses dados? É muito importante frisar que nós estamos falando de virtual, então eles conseguem, com base em dados, eu consigo informações, tem até aquela ideia de que informação é poder. Então, com os dados que eu adquiro, eu posso formular uma propaganda, eu posso formular uma estratégia de marketing, o que é muito comum. Eu entrar num site e eu vou entrar em outro site, eu entro num site e do nada eu sou bombardeado com propagandas. Como assim? Ou então eu estou num site, pesquiso um produto, vou para um outro site, eu tenho propaganda de produtos que eu estava pesquisando em site anterior. Então a LGPD veio mais para regular essa disponibilização de informações pessoais, né? Veio mais para dar uma lei, para dar formalizar um pouco mais, para que o cliente possa ter mais informações de o que as empresas estão fazendo com os seus dados.
Inclusive, eles já formulam até mesmo multas de 2% sobre o faturamento anual da empresa, que pode chegar a 500 milhões de reais, né? Uma multa por vazamento de dados, por exemplo. O que foi implantado, né, já essa lei, o que está sendo muito comum aqui no Brasil. Você vai entrar num site, aparece lá uma pergunta se você deseja, ou se você pode fornecer os seus cookies, ou se você pode fornecer tal informação e tudo mais. Tudo isso é fruto da Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor no Brasil. Com isso a gente consegue perceber um pouco que aos poucos, né, as lojas virtuais vêm sendo legalizadas e os consumidores também, e que a internet não está sendo essa terra sem lei, né? Ela está começando a ser uma terra com leis e com sanções e com multas, e muitas vezes o site, por não obedecer a uma lei do e-commerce ou uma lei de proteção de dados, ele sai fora do ar, que é uma penalidade, ou ele não pode ser utilizado por uma determinada quantidade de dias ou por quantidade de meses, até uma regularização, uma explicação legal para o que aconteceu. Dando continuidade à nossa apresentação, irei falar um pouco sobre o perfil dos usuários de e-commerce no Brasil. Na presença de um mercado cada vez mais competitivo e altamente conectado, é necessário conhecer a fundo o público-alvo persona do seu negócio. Reconhecer comportamentos de acordo com o perfil do cliente é uma das maneiras de aumentar as vendas de qualidade e fidelizar os seus consumidores. Então, no Brasil, as modalidades de e-commerce são a e-commerce mobile e a social commerce, que foram impulsionadas pelo setor varejista e pelo isolamento social decorrente da pandemia. Segundo um estudo realizado pela Ebit Nielsen, que realiza esse estudo desde 2001, são cerca de 76,7 milhões de consumidores no Brasil, ou seja, muito. Em 2020, esse setor ganhou 13,2 milhões de novos consumidores, um aumento de 23%. É um aumento muito grande. E o ticket médio dos consumidores representa R$ 452 por pessoa, com média de 3 a 5 itens por usuário, ou seja, eles vão lá, entram no site e o mínimo que eles vão comprar são 3 produtos. O faturamento do setor histórico somou 87 bilhões de reais no último ano. Então, apesar da nossa pandemia, do momento que vivemos, que foi um momento de crise financeira também, as pessoas não deixaram de comprar e compraram muito no e-commerce, na internet. Dentre 12 canais de vendas analisados pela pesquisa, 10 obtiveram um crescimento nos pedidos e faturamento, com destaques para lojas de departamento, pet shops e lojas de decoração. O crescimento do e-commerce foi relevante e tem tudo para continuar crescendo. Um exemplo disso é que em 2019 o país tinha 900 mil lojas online. Em junho e julho deste ano, a soma chegou a 1,6 milhões de lojas, quase o dobro. A recorrência é outro fator importante a favor do e-commerce. 83% dos novos consumidores dizem que voltariam a fazer compras na internet pela facilidade, ou seja, a gente está aqui nessa apresentação, de repente você dá uma pausa e está ali comprando alguma coisa, é muito prático. E o frete é um fator determinante nessa compra. Quando o frete chega a ser muito alto, as pessoas tendem a procurar outra loja, ou até mesmo deixar de comprar. Eu, por exemplo, se o frete estiver muito acima do valor do produto, nem compro. A sazonalidade, como datas comemorativas, também impulsionam as vendas. Um exemplo disso é que no Dia dos Namorados deste ano apresentou um aumento de 91% comparado ao ano de 2020. Por fim, os dados de anos anteriores desta pesquisa colocam que 50,1%
do público do consumidor do e-commerce é feminino e 49,9% masculino. Apesar das mulheres ser a maioria, os homens também não estão ficando muito para trás. No quesito faixa etária, ao contrário do que muitos pensam, pessoas acima de 50 anos representam 30% dos pedidos feitos pela internet. E é isso. E eu vou deixar aqui a revista que a gente utilizou neste estudo. E a gente também vai disponibilizar, se vocês tiverem interesse, podemos deixar um link. E o grupo pode mandar também o PDF para vocês. Aqui tem um gráfico dos principais segmentos de lojas que tem crescimentos expressivos em 2020. Porcentagem. E é isso, meus colegas vão dar continuidade à nossa apresentação. Bom, meu nome é Claudemir Sena, vou dar continuidade aqui à palestra. A pandemia e o aumento das vendas online. Bom, é de conhecimento de todos nós que no ano passado, no mês de março, foi determinada pandemia no Brasil, do novo coronavírus. Essa pandemia, ela mudou muito a forma como as pessoas passaram a se relacionar e principalmente afetou diretamente no consumo das pessoas, onde foi determinado nas novas leis sanitárias, né, novas recomendações, que as pessoas evitassem o contato o máximo possível, usando máscara e utilizando álcool em gel. Com isso, as pessoas passaram a consumir mais no mundo online. Por causa disso, a pandemia acelerou o processo de digitalização de mais de 70% das micro e pequenas empresas. Muitas empresas, por estar fora do offline, acabaram quebrando e não conseguiram se adaptar, né? Mas já como já foi dito aqui, muitas dessas empresas também tiveram que se adaptar ao novo normal, né? Que o principal canal de venda passou a ser pela internet. O impacto foi tão grande que, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, estima que dos 20,2 milhões de consumidores realizaram pela primeira vez uma compra pela internet em 2020 e 150 mil lojas passaram a vender também por meio das plataformas digitais. Por causa dessas regras, né, foi determinado que os comércios fechassem, né, no seu espaço físico, muitas pessoas tiveram que se adaptar à forma de delivery. Aqui temos os setores que mais cresceram durante a pandemia no ano de 2020. O setor farmacêutico ele cresceu muito, principalmente pelo mercado dos equipamentos de proteção individual, né? O álcool em gel, máscaras e luvas. Tudo isso aumentou muito as vendas no setor farmacêutico. Nos aplicativos de refeição também, como as pessoas não podiam sair das suas casas para ir no restaurante, fast food, né? A demanda nos aplicativos de refeição foi muito grande, onde em abril de 2020 os dois aplicativos mais famosos, né? O iFood e o Rappi. O iFood registrou no mês de abril, em média, abril de 2020, né? Média de 1 milhão de vendas por dia. Exercícios em casa. Também, por conta do isolamento social, as pessoas não podiam sair das suas casas para fazer atividade física e frequentar academia, né? Isso potencializou o mercado de aparelhos, né, que auxiliam para fazer os exercícios em casa. Tecnologia e informática.
Esse mercado cresceu principalmente pela grande demanda das pessoas começaram a trabalhar em home office, né, por conta da pandemia. Também o setor da educação também ele foi praticamente colocado para ser todo online, né? Ou seja, nisso potencializou as vendas de computadores e acessórios para facilitar que os alunos, né, assistissem suas aulas e para que as pessoas que trabalhavam também no home office trabalhassem da melhor forma possível. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos vocês pela atenção.